Olá, bom dia a todos. Hoje é dia 10 de maio, segunda-feira. Estamos iniciando mais uma semana com a graça de Deus. Então, na aula de hoje, nós temos atividade de língua portuguesa e de ciências. Todas elas serão feitas no livro. Então, no livro de português, é uma continuação daquele texto dos balõezinhos, que a gente vai falar um pouco mais sobre dicionário e também sobre substantivo e adjetivo. Então, alguns livros, como já foi avisado aqui, estão com páginas diferentes. Então, hoje a gente vai estudar a página 24 e 25, onde vocês vão responder, que já eu vou mostrar para vocês como fazer. Mas outros livros estão na página 26 e 27. O importante é observar a página que eu vou mostrar logo a seguir, tá bom? Para que fique bem claro também no título, né? Sempre olhando o título da atividade. E em ciências, nós vamos ver um pouco mais sobre o ar e as alterações na atmosfera terrestre, nessas páginas aqui. Então, aqui, vocês vão ler as páginas e vão responder esse questionário. Aqui está falando que é ler e responder no livro, mas não é necessário responder no livro de ciências, tá bom? Vocês vão somente ler o texto e responder essas questões aqui. Não é necessário enviar a foto dessas páginas aqui. Vocês vão enviar foto somente dessa folha, com o nome de vocês, a turma e o questionário respondido. Então, para enviar foto, vocês vão enviar a foto da página 24 e 25, ou 26 e 27, para quem está com um livro de edição diferente, né? E a foto aqui de ciências é somente dessa folha, não precisa enviar foto do livro de ciências. Então, vamos lá ver no livro como é para fazer a tarefa de hoje. Então, aqui na página 24, em alguns livros será a página 26, né? O importante é observar aqui o título, estudo do dicionário, e o subtítulo, que é substantivo e adjetivo. Então, nós vamos utilizar o dicionário ou o dicionário do Google também, para quem não tem dicionário em casa. É só, na hora de pesquisar, colocar significado e a palavra na frente. Por exemplo, se eu quero ver o significado de ervilhas, aí eu coloco o significado, ervilhas, e o Google já me dá esse dicionário online. Então, aqui a gente vai estudar sobre o substantivo e adjetivo, continuando a interpretação do texto Balõezinhos. Então, como vocês já leram o texto, já conhecem, fica mais fácil de responder sem precisar reler todo o texto. Então, aqui vai pedir apenas alguns pedaços para que a gente consiga dar prosseguimento com as atividades. Então, aqui vocês, na número 1, vão ter que reler essa parte e fazer o que está pedindo aqui. Então, na letra A, vocês vão circular os substantivos que correspondem ao que os meninos pobres não viam na feira. Então, vocês vão circular somente o que eles não viam na feira. Na letra B, está perguntando por que eles não prestavam atenção nesses itens da feira. Letra C. Procure no dicionário as palavras que você identificou no item A. Você encontrou essas palavras exatamente da maneira como elas aparecem no poema, ou elas estão registradas de outra forma? Letra D. Como essas palavras aparecem registradas no dicionário, então quando a gente vai pesquisar algumas palavras, normalmente a gente não encontra a forma com que ela está no texto. Ela está escrita de forma diferente, porque o dicionário segue um padrão, né? Ele precisa seguir um padrão para que a gente encontre as palavras e não a variação delas, né? Por exemplo, se eu for pesquisar balõezinhos, dificilmente eu vou achar ela escrita dessa forma, porque o dicionário precisa seguir esse padrão. Então, observando isso, vocês vão conseguir responder essas questões. A número 2 está pedindo para observar esses dois grupos, o grupo 1 e o grupo 2, e procurar todas as palavras no dicionário. Talvez quem não tiver o dicionário em casa e for procurar no Google, não vai ter tanta dificuldade assim. Então, se você achar com facilidade todas essas palavras,
você coloca uma observação porque você pesquisou no Google, né? E aí ali tá perguntando embaixo na letra A, que palavras de cada grupo você não encontrou no dicionário? Circule-as. Então, talvez quem procurar no Google não vai ter tanta dificuldade, mas é importante colocar essa observação. E também, sempre no canto da folha aqui superior, colocar o nome de vocês para que eu consiga identificar com mais facilidade. Na página 25, continua a questão de número 2, e a letra B diz assim: as palavras que você encontrou no dicionário estão no singular ou no plural? E aí vocês vão marcar a opção que vocês encontraram lá. Na letra C, palavras femininas podem ser encontradas no dicionário? Em que situação? Letra D, as palavras do grupo 1 são substantivos ou adjetivos? As palavras do grupo 2 são substantivos ou adjetivos? Lembrando que substantivo é tudo que dá nome às coisas, os objetos, os lugares, né? E os adjetivos são a qualidade desse lugar, dessa pessoa, dessas coisas, né? Então, por exemplo, quando eu falo frutas vermelhas, as frutas são substantivos. O vermelho é a característica desse tipo de fruta, então é um adjetivo. Então, a gente tem que prestar bem atenção nessa diferença. A número 3 pede para reler esse trecho do poema. Os meninos pobres não veem as ervilhas tenras. Letra A. Que substantivos e adjetivos são citados nesse trecho? Então, vocês vão, dentro dessa frase, vocês vão organizar os substantivos e os adjetivos. Então, já fica uma dica aqui. Meninos é o que dá o nome e pobres é o adjetivo. Eles poderiam ser pobres ou ricos. Então, é uma qualidade de determinados meninos. Letra B. Se você quisesse consultar o significado desses termos em um dicionário, por quais palavras procuraria? Aí é uma resposta pessoal. Então, a atividade de português é somente isso por hoje, mas qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. E no livro de ciência, nós vamos ver um pouco mais sobre o ar e as propriedades que ele tem. Então, aqui tem bastante informação, bastante imagem sobre o ar, né? Pra gente identificar melhor como que funciona o ar, como o ar se espalha, né? Tem várias informações. Então, a leitura de vocês vai da página 40 até a página 44, lembrando que não precisa responder no livro de ciências, então não precisa enviar as fotos. Ali na atividade está escrito ler e responder no livro, mas não é necessário enviar as fotos. E também, como o questionário já está bem resumido, né, sobre o que vocês precisam aprender sobre esse conteúdo, não é necessário responder as questões no livro, até porque são perguntas que não tem nem a linha para que vocês possam responder, então já a pergunta que será necessária está no questionário. Então, vocês vão ler com bastante atenção, observar as imagens, as legendas, responder o questionário e enviar a foto da página impressa. Aqui na página 41 vai falar um pouco mais sobre os ventos, né? Aí nós temos aí um esquema de ar resfriado e ar aquecido, que é a representação do movimento das massas de ar que formam os ventos, né? Como o vento funciona no meio ambiente, né? Na atmosfera. E aí vocês vão ler com bastante atenção e responder somente, como eu já havia dito agora há pouco, somente o questionário da atividade impressa. Na página 42, nós vamos ver sobre as alterações na atmosfera terrestre, que a gente vê bastante, né, nos jornais, quando vai falar sobre o tempo. Algumas dessas palavras a gente consegue identificar. Vamos ver também sobre a poluição do ar, o que ela pode causar, né? Os danos que ela pode causar na natureza e na nossa saúde. Na página 43, iremos ver sobre o aquecimento do planeta, sobre os riscos, os danos que trazem também para o meio ambiente e, consequentemente, para a nossa saúde. E na página 44, temos algumas dicas, né, algumas medidas
que podem ajudar na diminuição da poluição do ar, né? Quais os cuidados que devemos ter para que o ar fique cada vez menos poluído, que garanta um futuro, né, um meio ambiente com um futuro um pouco melhor e também que garanta a nossa saúde no futuro, porque o ar está totalmente ligado à nossa saúde. Quando a gente vai em um ambiente que o ar está poluído, com fumaça, né, com queimadas que são proibidas, né? Então a gente acaba tendo uma certa dificuldade para respirar, até mesmo no período de seca, quando o tempo fica bem pesado, a gente se sente pesado também para respirar, então acaba afetando muito a nossa saúde. Então temos que ter alguns desses cuidados, alguns de grande escala, como é exemplificado na figura da letra A, com a redução de uso de automóveis, né? Que hoje em dia o planeta está com uma superpopulação, né, de automóveis que trazem danos ao meio ambiente. Então, cada vez mais está sendo falado sobre isso, né? Sobre o evitar o uso de automóvel, se eu posso ir de bicicleta, se eu posso ir a pé, ou se eu posso usar um transporte público, que infelizmente nesse momento não é o mais adequado, né? E também sobre as grandes empresas, né? Que têm por obrigação evitar a poluição do meio ambiente, né? Que elas acabam soltando muitos gases que acabam poluindo ainda mais o planeta Terra. Então, aqui são algumas dicas, né? Mas a gente também pode fazer isso aí na nossa casa, evitando queimar aquela folha no quintal, jogar o lixo de forma indevida também, né? Que a poluição do meio ambiente a gente tem que pensar não só no ar, mas também no solo, uma influencia na outra também. Então, por hoje é somente isso, lembrando que as páginas de ciência é somente para leitura e vocês vão responder o questionário e enviar somente a foto do questionário, ok? Então, tenham todos um bom dia e mais uma vez, se tiverem alguma dúvida, é só me perguntar.